Oremos. Senhor, nosso soberano, majestoso, glorioso, onipotente Deus, nosso gracioso e misericordioso Redentor em Cristo Jesus, graças, muitas graças nós te damos, porque estamos aqui redimidos, estamos aqui salvos pelo sangue de Jesus Cristo, porque cremos que o Senhor deu a sua vida na cruz em nosso favor. Graças nós te damos, porque estamos aqui quando outrora éramos teus inimigos, quando outrora éramos transgressores perversos, mas fomos convertidos pelo poder do teu Espírito Santo. E agora confessamos que não há lugar melhor para estar do que entre a congregação daqueles que são redimidos pelo sangue de teu Cordeiro Jesus Cristo, que herdarão o teu reino eterno e te glorificarão e te louvarão eternamente. Nós pedimos pela sua bênção, nós pedimos pelo socorro do teu Espírito Santo, que seja o Senhor a ministrar a sua palavra e que seja o Senhor a abrir os olhos, as mentes, os ouvidos e os corações, para que todos recebam a sua palavra com devido temor e tremor e fé legítima gerada pelo teu Espírito Santo, para que possamos frutificar para a honra, glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 63, versículos 1 a 6. O tema do sermão de hoje é a visão da sentinela. Isaías capítulo 63, versículos 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus: Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as suas roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar. Das nações, ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Esta é a palavra de Deus. Eu gostaria de começar destacando o papel fundamental da sentinela, principalmente no mundo antigo. A sentinela não era o rei, a sentinela não era o principal soldado do exército, a sentinela sequer era um soldado de patente, não era alguém com cargo alto na política, não era alguém destacado. Ainda assim, o seu papel era um dos principais no mundo antigo. Ele ocupava um posto nas principais partes da muralha ou das fortificações, geralmente em lugares elevados, para que a sua visão fosse a maior possível, para que ele pudesse enxergar o mais longe possível. Sua função era extremamente vital, porque ele deveria dar o alarme
quando ele visse a aproximação de exércitos, tanto de exércitos inimigos quanto de exércitos aliados. Portanto, não é preciso explicar muito que a sentinela deveria possuir excelente visão, em primeiro lugar. Ele deveria ser diligente em sua tarefa. Ele não podia ser negligente. Se por acaso a sentinela fosse míope, não enxergasse ao longe, como ele poderia enxergar os perigos que se aproximavam? Se a sentinela fosse indolente, preguiçoso, não levantasse da sua cama naquele dia para assumir o posto de confiança que toda aquela cidade havia depositado nele, como ele daria o aviso do perigo que se aproximava? Se a sentinela abandonasse o seu posto para cuidar dos seus próprios afazeres, nossa, eu tenho uma tarefa tão mais importante, eu acho que não vai vir nenhum perigo ali pela frente, está tudo calmo, eu vou dar só uma saída e já volto. Se as sentinelas fossem corruptas, se por acaso recebessem propina, para que quando vissem os exércitos inimigos se aproximarem, fizessem silêncio. Se a sentinela também não soubesse dar o aviso claro, o alerta claro, como a cidade saberia se o que aproxima é um exército inimigo ou se é um exército aliado? Já pensou o desastre? Um exército inimigo se aproxima e a sentinela confunde os sinais e ele emite o sinal de que um exército aliado está se aproximando. E a cidade inteira seria destruída. Ou, se um exército aliado está se aproximando, a sentinela emite o alerta de que um exército inimigo se aproxima. E também o desastre ocorreria. Se a sentinela se embriaga, dorme em serviço, toda aquela cidade estava condenada. E é justamente a figura de um sentinela que inicia esse capítulo 63. Uma sentinela, talvez numa parte mais elevada do muro, ele enxerga lá de longe uma figura caminhando, solitária. Essa figura que está vindo lá no horizonte, está vindo da direção de Edom, no sul de Bosra, sua capital. Versículo 1. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra com as suas roupas tingidas de vermelho? A sentinela pergunta. Ele está olhando no horizonte, ele vê uma figura, ele não vê exércitos se aproximando, ele não vê carruagens de guerra, ele vê uma única figura solitária se aproximando lá ao longe no horizonte. E então ele pergunta: quem será esta pessoa? E por que ela vem de Edom? Edom era o inimigo perene de Judá. E houve muitos episódios de animosidade descritos em várias partes da Bíblia, e Edom era fonte constante de hostilidades. Tanto que passou a representar todos os inimigos do povo de Israel. Além disso, Edom, em hebraico, forma um jogo de palavras com humanidade, Adam, que também forma um jogo de palavras com vermelho, Adom. Edom, Adam, Adom. Por isso que Edom, então, está em lugar de todos os povos da humanidade que são inimigos do povo de Deus. Edom, aqui, apesar de estar sendo diretamente direcionado, ele não está sozinho, ele é representante de
todos os inimigos do povo de Deus. E essa figura que a sentinela enxerga está voltando, está vindo da direção de Edom. E ele vem caminhando solitário. E essa pessoa, essa figura que vem solitária, não deve ser qualquer uma pessoa. Geralmente, em tempos de guerra, quando uma única pessoa se aproxima de uma cidade, ou ela é um informante ou ela é uma espiã, mas jamais ela andará descoberta. A sentinela andará se esgueirando, tomando todo o cuidado possível. Mas essa figura não. Essa figura é claramente um guerreiro. E as suas vestes são esplêndidas, são coloridas, brilhantes. E não há nada de furtivo em seus movimentos. Seus passos são firmes, decididos, e ele não demonstra temor. A sentinela enxerga a aproximação de um único guerreiro, e esse guerreiro anda com altivez de um homem poderoso, que não tem nada para temer. Ele vem andando no horizonte. No meio do versículo 1. Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? A sentinela pergunta: eu enxergo uma figura de longe. E ele está vindo sozinho. Mas essa pessoa vem com vestes esplêndidas, como um manto de esplendor. E ele avança a passos firmes, largos, na grandeza da sua força. Ele é poderoso, não teme nada, ainda que esteja em tempos de guerra. Então a sentinela pergunta: quem é esse homem? Quem é esse guerreiro? Então nós ouvimos a resposta. Finalzinho do versículo 1. Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Ou seja, pela resposta, é indubitável que esse guerreiro que se aproxima no horizonte, essa figura que vem sozinha, vestida de mantos de esplendor, de passos largos na grandeza da sua força, não é outro senão o próprio Deus. Deus está se aproximando no horizonte. A sentinela, do seu ponto de vigia, está enxergando a singular pessoa de Deus se aproximando. Na verdade, para ser mais específico, esse guerreiro, essa figura singular que se aproxima, é o braço desnudo de Deus para salvar o seu povo. No Antigo Testamento, nós vemos diversas vezes descrito este braço desnudo. É como aquela imagem de hoje em dia que nós arregaçamos as mangas. E agora nós vamos mostrar a nossa força. E esse braço desnudo do próprio Deus está se aproximando no horizonte. A sentinela viu a figura de um poderoso guerreiro, o braço do Senhor desnudo, chegando com palavra de salvação, a palavra de que ele havia destruído seu inimigo. Por isso que essa figura está vindo de Edom. Mas agora que o guerreiro se aproximou o suficiente, notem que a visão é dinâmica, a figura está se aproximando, então a visão começa a melhorar. Agora que o guerreiro se aproximou o suficiente, o vigia, a sentinela, percebe que as suas vestes, na verdade, não eram vermelhas, mas ficaram avermelhadas de alguma forma.
eu estou vendo uma figura se aproximando no horizonte, as suas vestes são esplêndidas, os seus passos, o seu andar é de alguém que não tem temor, na grandeza da sua força. Mas espera aí, eu estou enxergando ele de mais de perto e percebo que as suas roupas não são vermelhas, mas têm manchas vermelhas. E ele está vindo da nação representante de todos aqueles que são nossos inimigos. Por isso que a sentinela pergunta: por que as tuas roupas estão vermelhas? Versículo 2. Por que as tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Imediatamente, os ouvintes de Isaías devem ter captado toda a mensagem. Porque em Israel, o lagar era um acessório regular na sociedade. Tinha para tudo quanto é lugar. Pois uma vez que as uvas eram colhidas, elas tinham de ser pisadas em um lagar, um grande tanque, para que o suco de uva se separasse das suas cascas. Então esse suco era filtrado para um tanque e colocado para fermentar, para fazer vinho. E o vermelho nas vestes do guerreiro parece com aquelas manchas que mancham profundamente as vestes daqueles que pisam as uvas. Então, imediatamente, quando Isaías proclama que essa figura singular está vindo, e as suas roupas, apesar de não serem vermelhas, estão avermelhadas, porque estão manchadas, como as roupas manchadas profundamente com o suco das uvas, daqueles que pisam as uvas no lagar, o povo de Israel entendeu o significado da figura. E aqui, o guerreiro não deixa dúvidas, ele diz o que ele fez. O guerreiro responde que ele vem de pisar uvas em um grande lagar. Então, quando ele está vindo de Edom, a nação que representa todos os inimigos do povo de Deus, ele está dizendo que ele pisou as uvas lá e após ter pisado as uvas ele está voltando. Por isso que as suas vestes estão manchadas com o suco. Versículo 3. Sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Para começar, o guerreiro está dizendo que ele sozinho provocou um banho de sangue. Literalmente. E ele assume toda a responsabilidade por seu ato. Ninguém agiu com ele. Eu fiz, e o fiz por minha conta. Como um guerreiro, herói do seu povo, ele tomou as questões sobre a sua própria mão e ele foi para a guerra sozinho contra os seus inimigos. O guerreiro divino foi para a batalha sozinho e massacrou os seus adversários. E além disso, ele especifica. A sentinela pergunta: por que as suas roupas estão vermelhas, como as roupas de quem pisa as uvas no lagar? O guerreiro responde. Ele especifica que foi o sangue dos povos que ele pisou como uvas em um lagar é que manchou as suas vestes. O que são essas manchas que parecem manchas de vinho? Essas manchas não são manchas de vinho. Essas manchas são as manchas do sangue daqueles que eu pisei em minha ira. A ação desse guerreiro, então, é a manifestação da ira de Deus contra os seus
inimigos. É um vislumbre aterrorizante. Quando nós lemos essas passagens, nós não captamos o quão aterrorizante é a santa ira do Senhor. Deixe-me tentar ajudá-los. Nessa imagem em que o guerreiro está vindo e ele assume, não foi ninguém, eu fiz e eu fiz sozinho. Ele está vindo de Edom, a nação inimiga, e ele diz: eu estou vindo de pisar uvas. E essas manchas são as manchas do sangue daqueles que eu pisei. A imagem é de Deus pisando em julgamento muitos povos, como se fossem uvas em um grande lagar, com sangue espirrando e voando por toda a sua roupa, com corpos e cabeças explodindo como uvas, enquanto ele continua a pisar. Eu sei que é uma linguagem chocante, mas é o que a palavra de Deus diz. E é uma imagem tão chocante que muitos deixam de ensinar, de proclamar a palavra de Deus como ela expressa. Ou é mais fácil fingir que essas passagens não existem, esvaziando a cruz de todo o seu significado, pregando um Deus somente de amor, conivente com todo tipo de pecado. Não. A imagem aqui é de um guerreiro que representa o braço desnudo do Senhor, e ele vem de pisar os povos, e as suas vestes estão respingadas do sangue dos seus inimigos, completamente aniquilados. Mas o que leva Deus a agir com tamanha ira? O que levou Deus a agir dessa forma? Não parece o Deus que costumam ensinar para a gente. Versículo 4 responde: pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Toda essa carnificina talvez não sugira simplesmente que um tirano celestial tenha enlouquecido, assumido o modo berserker, vamos dizer assim. Talvez a sede de sangue tenha dominado Deus em um ataque desenfreado de destruição. O que leva Deus a fazer isso? Será que ele perdeu o controle e explodiu em ira? Não. Como este versículo deixa claro, a razão para o que aconteceu não foi a sede de sangue de Deus. Muito pelo contrário. O que aconteceu, na verdade, é redenção. O dia da vingança contra todos os inimigos do povo de Deus é simultaneamente o dia da redenção do povo de Deus. O propósito de Deus em destruir o mal, em aniquilar o perverso, nunca é meramente um fim em si mesmo. É sempre em auxílio de algo maior, que é a libertação dos seus fiéis. Deus dizer que a vingança está em seu coração não significa que ele estava tomado por rancor, com sede de sangue. Não significa que ele estava agitado, tomado por um descontrole emocional, de explosão de ira. Dizer que a vingança estava no meu coração e essa foi a razão dele estar vindo das nações inimigas, tendo aniquilado todas elas. A razão é que a vingança estava no meu coração, e essa expressão significa que a vingança estava nos meus planos e desejos.
Portanto, essa destruição não é resultado de uma explosão repentina e incontrolável de fúria, mas faz parte dos próprios desígnios de Deus. Muito antes da fundação deste mundo, Deus já determinou todas as coisas e Ele determinou um tempo específico para a vida de todo transgressor. E esse tempo não é indefinido. Chegará um dia em que todos prestarão contas diante de Deus. Ou seja, graça e juízo gloriosos estão misturados. Eles andam de mãos dadas. O dia do juízo de Deus, em que todos os transgressores rebeldes que se rebelaram contra a gloriosa justiça de Deus serão completamente destruídos, mas ao mesmo tempo essa destruição significa a redenção do seu povo, severamente pressionado, severamente, implacavelmente perseguido por este povo inimigo, apertado em riscos de extinção. E Deus vem simultaneamente para derramar a sua graça sobre o seu povo, libertando o seu povo, redimindo o seu povo dos seus mais grotescos inimigos, como para derramar juízo sobre toda a terra. Deus alcançará a redenção de seu povo. Deus tem eleitos neste mundo e essa é a única razão da persistência dos dias. Se o sol nascerá amanhã, é por pura graça de Deus, não pelo nosso merecimento, porque se fosse nosso merecimento, não veríamos a luz do dia nunca mais. Mas se ainda temos a sucessão das estações, se um dia ainda segue após outro, é porque Deus tem os seus eleitos. E cada eleito que Deus elegeu, nascerá, crescerá, ouvirá o Evangelho e será convertido ao Senhor. De modo que o número de eleitos não aumenta e nem diminui. Deus alcançará a redenção de seu povo. E podemos experimentar o seu braço de duas formas somente. Existem somente duas formas de experimentar o braço de Deus. Não existe uma terceira opção, não existe uma terceira posição. Ou nós experimentamos o braço desnudo de Deus, poderoso para salvar, como justiça de Deus em nosso favor, ou podemos experimentá-lo somente como sua justa e santa ira. Não existe uma terceira posição. Ou conheceremos o braço poderoso, onipotente de Deus, desnudo para nos redimir dos nossos inimigos mais poderosos, ou experimentaremos necessariamente o braço do Senhor desnudo em sua ira. Só existem essas duas opções: graça ou juízo. Redenção ou justa retribuição. Não existe injustiça. Porque justamente aquilo que Deus derrama sobre as nações rebeldes é justa retribuição. É na exata medida do que merecem, nem a mais, nem a menos. E aqueles que experimentam o braço de Deus como redenção, como graça, não a recebem em forma de injustiça, como se todo o juízo que eles merecessem fosse simplesmente varrido para debaixo do tapete.
toda a ira de Deus, todo o juízo de Deus, que aqueles que receberam a redenção mereciam, foi inteiramente derramada sobre Jesus Cristo na cruz. É porque Jesus foi esmagado na cruz, é que nós, aqueles que cremos em Cristo Jesus, não somos pisados no lagar da ira de Deus, como uvas. Mas não se enganem, o fim de todo aquele que transgride contra Deus é ser lançado no lagar da ira de Deus. E tendo em vista esse evento no horizonte, impossível de se anular, impossível de se escapar, o mundo vive loucamente, sem temor, sem pudor. Não há temor de Deus, e nisto o mundo vive loucamente. É costumeiro querer ter pudor no lugar de Deus e representá-lo como um Deus todo amor e que aceita absolutamente tudo e bate palmas para tudo que o homem faz em pecado, e ele está sempre disposto a prontamente perdoar só para que se cometa mais e mais pecados. A cruz é esvaziada da ira de Deus, da justiça de Deus, como um elemento meramente esotérico. Jesus é reduzido a um gênio da lâmpada para satisfazer os meus desejos, inclusive para que eu tenha um salvo-conduto de todos os pecados que eu cometi, cometo e ainda desejo cometer. Porque Deus aceita tudo. Este horizonte é completamente apagado, como se ele não existisse. O juízo de Deus é varrido para longe de nós. Não, isso é falso. Isso é mentira. Como podemos ver aqui, o Deus verdadeiro é aquele que se revelou nas Escrituras. E nós não temos que ter temor e nem pudor. E nós não devemos nem ir além, nem aquém daquilo que a palavra de Deus revela acerca dele. A identidade daquele que realiza a redenção e o severo juízo não pode ser escurecida com medo de escandalizar. A identidade daquele que pisa o lagar e aquele único também que é capaz de salvar desse lagar tem que estar claro. É somente um, é Deus. É claramente o braço do Senhor, o Rei guerreiro divino. Ele assume a responsabilidade. Ele diz: eu pisei e não havia ninguém comigo. Eu realizei tais obras. Versículo 5. Olhei e não havia ninguém para me ajudar. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso, o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. O pecado é gravíssimo. Talvez essa imagem de uvas sendo pisadas no lagar, representando os corpos dos inimigos de Deus, sendo pisoteados por ele, explodindo e sangue espirrando para tudo quanto é lado, seja uma imagem muito grave e que talvez as pessoas estejam questionando: por que Deus faria isso? Ele é Deus, por que ele faz isso com homens? O pecado é gravíssimo. Se nós não compreendemos isso, por que essas imagens a respeito do juízo vindouro são tão severas,
Se nós não compreendemos isso, é porque nós não entendemos que, acima de tudo, a nossa transgressão, os nossos pecados são hediondos, porque são contra uma infinita dignidade e santidade, que é a dignidade e a santidade de Deus. Nossos pecados, primariamente, não são contra os nossos próximos. Nossos pecados, primariamente, são contra um Deus absolutamente digno e perfeitamente santo. Portanto, são uma transgressão infinita, um escândalo cósmico. Nossa queda em nosso pecado é tão grande que deixamos de ver como perversidade, como perversão os nossos pecados. É só um pecadinho, só uma mentirinha, só um pensamentozinho. Tenho coisas mais importantes a fazer. Deus vai compreender se eu virar as costas para Ele. Quem merece os castigos mais severos são aqueles assassinos. Não eu. Até que sou sujeito boa praça. Quão enorme é a nossa queda no pecado, a ponto de termos deixado de perceber o quão hediondo nós somos e quão santo Deus é. E achamos que temos autorização para apagar do horizonte a vinda de Deus como guerreiro. E ainda temos a coragem de questionar por que Deus pisaria pessoas como se fossem uvas. Nós questionamos pela justiça de Deus. O pecado é gravíssimo e, acima de tudo, é uma transgressão contra a infinita dignidade e santidade de Deus. Davi, quando pecou contra Batseba, em seu amargo arrependimento, ele diz: contra ti e somente contra ti eu pequei. E é claro que todo mundo sabe, Davi pecou contra todo mundo. Pecou contra o seu povo que estava em guerra, pecou contra Urias, que ele mandou matar covardemente, pecou contra Batseba, pecou contra um monte de gente. Davi não está mentindo, ignorando todos os estragos horizontais que ele provocou. Davi está confessando que a parte mais hedionda do seu pecado é que ele tenha transgredido contra um Deus absolutamente santo. E se achamos passagens como essas duras demais, ou tentamos simbolizar e amenizar o seu significado para que essa imagem duríssima a respeito do juízo de Deus, o mundo não permanecerá dessa forma. Se nós tentamos amenizar o seu significado, é porque não compreendemos essa infinita dignidade e santidade de Deus, e isso só prova o quão culpados nós somos, o quão longe nós estamos de Deus, e quão depravados nós somos em nossos pecados. Quão perversos, pervertidos são os nossos pecados. Não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas, o salário do pecado é a morte. O mundo não ficará assim. Versículo 6. Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Deus, ele não precisa se justificar. Nós, como seus servos, temos a obrigação de transmitir a revelação de Deus em sua íntegra. Nós não temos autorização para amenizar, nós não temos autorização para excusar Deus. O Senhor diz:
Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu as embebedei. Eu fiz isso e eu derramei na terra o sangue delas. Fui eu e ninguém mais. Essa passagem, Isaías capítulo 63, nós lemos 1 a 6 apenas, faz parte de um contexto mais amplo em Isaías. Para quem não sabe, Isaías costuma ser dividido em 3 partes. A passagem que nós lemos faz parte da terceira divisão, que vai dos capítulos 55 a capítulo 66, até o último capítulo de Isaías. E o objetivo significativo de Isaías, nessa terceira parte, dos capítulos 55 a 66, então parece ser deixar os leitores dessa profecia, deixar os leitores do livro de Isaías, que nós herdamos como dádiva de Deus, com uma sensação inabalável de que Deus virá como um rei guerreiro, tanto para salvar quanto para julgar. Você o encontrará de uma forma ou de outra. Os seus caminhos, sejam eles quais forem, todos eles terminarão em Deus, e você o encontrará apenas em 2 formas: ou como seu redentor, ou como seu juiz. Deus é inescapável. E Isaías parece deixar os leitores, nesses capítulos 55 a 66, a sensação inabalável de que Deus virá como um rei guerreiro, tanto para salvar quanto para julgar. Isaías deixou seus leitores com a esperança de que todos aqueles que ouvirem a sua palavra, ouvirem a fiel exortação daquilo que desponta no horizonte, ouçam e sejam movidos a se arrepender da transgressão, para que não sejam pisoteados como uvas, para que não se tornem como memorial para o que acontece com aqueles que se rebelam contra o Rei divino e santo. Se essa imagem do lagar de uva já é grave o suficiente, leiam Isaías capítulo 66. Lá, aqueles que foram condenados como transgressores, que recusaram até o último momento das suas vidas a oferta de perdão e salvação de Deus, o corpo dessas pessoas condenadas não desaparece. Por toda a eternidade eles estão lá, conscientes e vivos, no inferno. E o inferno, no último versículo do último capítulo de Isaías, é descrito como o lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre. E essas pessoas são visíveis para aqueles que estão salvos dentro do reino de Deus. E são um memorial eterno para o que acontece com aqueles que se rebelam contra o Rei divino e santo. Aqueles que estiverem salvos contemplarão aqueles que não foram, e aqueles que não foram serão memorial eterno do que acontece com os transgressores que se rebelam contra Deus. Por que tamanha gravidade? Porque aqueles que transgridem contra Deus rejeitam Deus. Isso pode parecer pouca coisa. Nós rejeitamos tantas coisas, nós rejeitamos pessoas. Em nossas vidas, é difícil de encontrar alguém que não tenha rejeitado alguém.
Em nossas vidas também é difícil de não encontrar algum momento em que nós mesmos fomos rejeitados por alguém. Mas não. Rejeitar Deus é rejeitar a fonte da própria vida. Rejeitar Deus é rejeitar a própria fonte da justiça e do bem. Justiça, bem e vida não são valores subjetivos que pairam no ar e que Deus se submete a elas. O que Deus é vida. O que Deus é justiça. E o que Deus é o supremo bem. Vida, justiça e bem são emanações de quem Deus é. Portanto, rejeitar a Deus significa rejeitar a fonte da justiça. Significa ser injusto. Rejeitar Deus como sumo bem representa necessariamente ser mau, perverso. Portanto, ser merecedor do juízo de Deus. Só que nós vivemos em uma época privilegiada. Extremamente privilegiada. Cada pessoa que está presente nesta era é uma pessoa extremamente privilegiada. Esse rei guerreiro divino se aproximou o suficiente para que a sua identidade fique clara. Isaías, ele contemplou o horizonte e essa figura estava lá longe. Mas o tempo passou. E essa figura se aproximou o suficiente para que a nossa geração pudesse vê-lo claramente. E essa figura se aproximou tão próximo que nós sabemos até seu nome. Sim, essa figura que Isaías contemplou, o braço desnudo do Senhor, o Rei divino que desponta sozinho no horizonte, que vem de pisar as uvas no lagar, o seu nome é Jesus Cristo. Mas a maravilhosa notícia é que antes que esse dia do Senhor, antes que chegue esse dia em que as uvas serão pisadas no lagar da ira de Deus, antes do dia do juízo, antes da prestação de contas, o dia da ira do Senhor, Deus se fez carne. Antes da chegada dele como rei guerreiro, ele veio como rei sacerdote. Ele veio como um Deus que salva. Um Deus que não permaneceu impassivo, distante. Um Deus que não permaneceu conivente com o pecado do seu povo. O Deus que não permaneceu imóvel diante da tragédia que ceifa a vida das pessoas. Ele se fez carne. E Deus, ele não permaneceu em seu trono, doando apenas um poder, apenas uma força. Deus, ele doou a si mesmo. Ele veio como Deus encarnado, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele veio como Deus que salva. Ele trouxe a redenção antes dele chegar como guerreiro divino. Redenção significa que nós, os que cremos em Jesus, éramos as uvas destinadas ao lagar da ira de Deus. Não tenham dúvidas a respeito disso. Não pensem que vocês eram uvas bonitinhas dos cachos, prontas para serem colhidas para a alegria de Deus. Não, eram uvas bravas, selvagens, opostas a tudo aquilo que Deus planejou. Nós éramos uvas destinadas ao lagar da ira de Deus,
Mas a maravilhosa notícia é que Jesus Cristo, antes de vir como guerreiro que vem pisar este lagar, ele veio para tomar o nosso lugar, ou o lugar de todos aqueles que creem nele. Por isso que Isaías declara, capítulo 53, ele foi esmagado por causa das nossas transgressões. Ele foi pisado em nosso lugar. Jesus bebeu até a última gota da ira de Deus na cruz e satisfez a justiça divina de modo perfeito. A vinda de Jesus não é a expressão de um amor vazio ou de um amor fraco conivente com o pecado. A vinda de Jesus significou, em sua morte na cruz, a satisfação da ira e da justiça de Deus de maneira plena e completamente eficiente. Se esvaziarmos a cruz da justiça e do juízo de Deus, desaparecermos com a ira, com o furor de Deus, estamos esvaziando completamente o sentido da cruz. E a cruz passa a ser meramente um adereço, um elemento esotérico a nosso dispor. O que Jesus temeu tanto e pediu para que, se possível, o cálice fosse afastado dele, não foi o medo da morte física, do sofrimento físico. Foi porque ele seria pisado no lagar da ira de Deus, no lugar não de uma pessoa, não de duas, mas no lugar de todo o seu povo. Por isso que o amor de Deus deve ser bem explicado. Amor de Deus não é uma permissividade, não é libertinagem. O amor de Deus não é aquele que o transforma no seu serviçal, prontamente a seu dispor para realizar todos os seus mais obscuros desejos. O amor de Deus é expresso pela gloriosa redenção que Jesus trouxe. Não dá para entender o amor de Deus se desviarmos os nossos olhares da cruz. Jesus morreu na cruz, não anulando a perfeita justiça de Deus, mas satisfazendo a justiça de Deus em sua morte na cruz. E se ao final nós não nos convertermos, se ao final nós rejeitarmos essa tão maravilhosa oferta de redenção, recusando a própria pessoa de Deus, e se ao final formos lançados no lagar da ira de Deus e sermos pisados como uvas, é porque recusamos toda a oferta de perdão e salvação de Deus, generosamente ofertada por toda a extensão da nossa vida. Não é à toa que esse dia do Senhor, que é constantemente anunciado por todos os profetas, sempre desponta lá no horizonte, como o último evento da nossa história. A humanidade tem até o último milésimo da sua existência para se arrepender e aceitar a salvação. Até o último milésimo. Mas não se enganem. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de crer em Jesus Cristo, porque essa oferta não permanecerá de modo indefinido. Não permanecerá aberta para sempre. Jesus Cristo, o Rei Sacerdote, o Rei Redentor do seu povo, já veio como Salvador. É aquilo que nós aprendemos no Evangelho como a sua primeira vinda.
Mas não é tudo, isso não esgota as Escrituras. Porque haverá uma segunda vinda, esta sim, cumprindo todas as profecias a respeito do juízo final. No último segundo da existência da humanidade. Agora, já que Jesus Cristo já veio como Salvador, e a sua oferta de redenção é generosamente ofertada a todos os povos da terra, agora Jesus desponta no horizonte como rei guerreiro. E a sentinela do púlpito deve anunciar a sua chegada iminente com som claríssimo. Não é hora para confundir os alarmes. Não é hora para instigá-los a enriquecer, a viver a melhor versão de si mesmos neste mundo. Não é hora para esvaziar a cruz do seu significado e tentarmos ousadamente justificar Deus, atenuando a sua palavra, modificando-a. A sentinela, com fidelidade e clareza, deve proclamar a iminente chegada do juiz de toda a terra, porque ele já veio como Senhor e Salvador. Assim como cada ouvinte, agora, imediatamente, tem que ouvir o alarme, antes que seja tarde demais. Para entendermos o quão privilegiado nós somos, nós recebemos ainda mais detalhes daquilo que Isaías viu no capítulo 63, versículos 1 a 6. Abram suas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14, versículos 18 a 20. Apocalipse 14, versículos 18 a 20. João viu ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo. Saiu do altar e bradou em alta voz àquele anjo que tinha a foice afiada e disse: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O mundo chegou na plenitude da sua transgressão. Os povos atingiram o limite da paciência de Deus e se entregaram fundo aos pecados. As uvas estão maduras. E a ordem para o anjo ceifeiro foi dada: ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as uvas estão maduras. Versículo 19. E o anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. É exatamente a mesma visão que Isaías teve, lá ao longe no horizonte, agora muito mais próximo, iminente para a nossa geração. Este evento está às nossas portas. Versículo 20. E essas uvas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios do cavalo, numa distância de cerca de 300 quilômetros. A imagem é de que esse grande rei ajuntou, ordenou aos seus anjos, ao anjo que detinha a foice, para que ceifasse todas as uvas, sem escapar uma sequer. Ceifassem essas uvas, ajuntassem no lagar da ira de Deus, e elas foram pisoteadas, e a imagem é clara, não são uvas, são pessoas que se rebelaram contra Deus, insistiram nos seus pecados e recusaram Jesus Cristo até o fim das suas vidas, e se lançaram nos mais profundos e terríveis pecados. O sangue dessas pessoas
vão jorrando numa profundidade que alcança até o freio da boca do cavalo, se estendendo por quilômetros. A imagem é muito mais severa. Não justificarei Deus. Ele é justo e justificado em tudo o que faz. Todas as oportunidades de arrependimento, todas as oportunidades de retorno para Deus estão sendo concedidos agora. E não tenham dúvidas de quem pisa este lagar. Não é outro senão o próprio Jesus Cristo. Apocalipse 19, versículos 11 a 16. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Aquela figura solitária que Isaías viu ao longe, agora João vê muito mais perto e nos dá muito mais detalhes. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Notem que o exército que acompanha este guerreiro singular, que guerreia com justiça, esse exército está vestido de linho fino, branco e puro. Suas vestes estão puríssimas. Somente as vestes deste que é chamado de fiel e verdadeiro, letras maiúsculas, que julga e guerreia com justiça, cujo nome ninguém conhece, que é a palavra de Deus. Somente as vestes dessa pessoa está tingida e de sangue. Versículo 15. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A identidade de quem pisa o lagar é Jesus Cristo, em sua segunda vinda, como Rei guerreiro, aquele que julga e guerreia com justiça. Antes deste dia, ele veio como Rei Redentor, que deu a si mesmo, absorvendo toda esta ira, sendo pisado e esmagado em lugar de todo aquele que crê. Por isso, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de retornar para Deus. Não deixem para amanhã, porque essa oferta não estará disponível indefinidamente. Oremos. Senhor nosso Deus, Santíssimo, grandioso e glorioso Senhor, nosso Criador, nosso Juiz, nosso Legislador, nosso misericordioso e gracioso Redentor em Cristo Jesus. Graças, muitas graças nós te damos por toda a obra que o Senhor realizou na cruz, por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus, porque éramos uvas destinadas a serem pisadas no lagar da sua ira com toda a justiça, por causa da imensidão
das nossas transgressões contra o Senhor. Mas graças nós te damos que Cristo Jesus, antes de vir como guerreiro, antes de vir como juiz de toda a terra, veio como Senhor e Salvador. Ele satisfez a sua justiça, de modo que recebemos a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, por graça. Tudo aquilo que o Senhor nos exige é somente crer em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Nós pedimos para que o Senhor nos socorra em nossa descrença, porque até mesmo a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não procede de nós, mas só pode proceder do Teu Espírito Santo. Por isso nós rogamos e clamamos pelo derramar copioso do Teu Espírito Santo, convertendo os corações a Jesus Cristo. Que cada pessoa ouça o apelo da sentinela, que proclama que o juízo vindouro é iminente, que o nosso Rei está voltando, e que para nós os que cremos, não há notícia mais gloriosa e esperada do que essa. Por isso nós os que cremos, rogamos, volta, Senhor Jesus, para nos buscar, para que vivamos diante da sua presença por toda a eternidade. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.